Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a definição de vigas, né? É uma matéria que quem está cursando engenharia civil vai chegar, e nem todo mundo que cursa engenharia civil teve um contato com a construção civil antes de adentrar a faculdade, né? Então encontra-se algumas dificuldades para entender alguns conceitos. E esse conceito de vigas é essencial que seja entendido para que você não sofra tanto nas suas provas e também você tenha uma visão geral, né, do que você vai encontrar nas obras de construção civil. Bom, então nós temos aqui a foto de um estacionamento, onde nós temos um pilar, temos as lajes e temos a viga. Então a viga está suportando a laje está apoiada na viga, e os esforços, né, as cargas desses dois elementos estruturais estão sendo descarregados para o pilar, que do pilar vai ser descarregado para a infraestrutura, né, que vai ser a sapata ou outro tipo de fundação, que não vem ao caso no momento. Então vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. É um componente estrutural projetado para suportar cargas, geralmente aplicadas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, e a flexão preponderante significa que o principal esforço intenso gerado nas vigas é a flexão, ou seja, o comportamento associado a uma curvatura ou deformação devido às cargas aplicadas. Então observe que toda essa fala, ela já dá um susto, né? Porque aqui nós estamos definindo uma viga de acordo com a norma. A gente precisa entender o que é a viga, né? Senão a gente já se perde já no começo aqui. Mas vamos facilitar isso aqui daqui a pouquinho. Aí nós temos os elementos lineares, que são aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal. Bem, um elemento linear, ele é um componente estrutural cuja principal dimensão é o comprimento. Para ser considerado linear, o comprimento deve ser pelo menos 3 vezes maior que a sua dimensão transversal, a altura ou largura da seção. Isso diferencia vigas e colunas de outros elementos. Bem, então aqui nós temos uma representação, né, de uma viga em corte. Então, para a gente entender o que foi feito, foi pego essa viga, por exemplo, foi cortada ela aqui para a gente poder ver em visão de corte, olhando para ela de frente, e nós vamos nos deparar com isso, né? Então, ó, aqui tem o concreto, aqui tem uma armadura, que é os estribos, né, que vão estar segurando essa armadura. Aqui a gente tem as armaduras longitudinal, que vai ter uma em cima, uma embaixo nesse caso. E aqui tem as armaduras de costela ou pele, que a gente vai falar posteriormente. Temos o estribo, né, que é essa linha vermelha aqui representada, né, que é o que está segurando todas essas barras. Temos o BW, que é a largura da viga. Temos a H, que é a altura da viga. Então a armadura longitudinal construtiva, a única finalidade que ela tem é segurar aqui essas duas armaduras que estão aqui em cima no estribo, para não torcer essa parte aqui em vermelho. E aqui nós temos a principal, que é o objetivo aqui do dimensionamento de vigas. Quando vocês estiverem fazendo essa matéria, é a primeira parte que vai cair na avaliação de vocês. Então normalmente a largura da viga, PW, ela é definida em função da espessura da parede por onde ela passará. A norma brasileira NBR 6118, no item 13.2.2, recomenda essa espessura mínima de 12 centímetros para vigas, podendo ser reduzido para 10 em casos excepcionais. Eu confesso para vocês que até hoje eu não vi uma viga de 10 centímetros. Sempre respeitando o alojamento das armaduras e interferência com outras armaduras, espaçamentos e recobrimentos. Aí é uma outra normativa da BNT.
o lançamento do concreto e a vibração deve ser sempre atender a norma 14931, que é outra normativa da BNT, independente da espessura da viga. A altura da viga H depende de vários fatores, como o comprimento do vão, as cargas atuantes, a resistência do concreto, e o cálculo inicial de uma viga é feito por meio de um pré-dimensionamento de sua altura. Normalmente, para prédios residenciais e de escritório, utiliza-se a altura das vigas com 1/12 do vão. Bom, então, a gente falou um pouco, né, sobre o conceito da viga, é isso que vai ser cobrado na primeira avaliação de vocês. Então, nós estamos falando basicamente essa questão aqui, né, uma outra compreensão da viga. Temos dois pilares que estão suportando uma viga. Essa viga agora ela tem as duas armaduras aqui dispostas para a gente entender, né? Nós temos a longitudinal construtiva e a armadura longitudinal principal, que é o que a gente sempre vai calcular. Para você ter uma ideia, né? Uma vez que você viu isso, a gente vai ter que relembrar da matéria isostática ou resistência de materiais, que a gente vai utilizar muito essa visão aqui para poder calcular, né? Então, o que nós temos? Uma viga biapoiada, com uma carga que vai estar distribuída, que é uma carga distribuída. Aonde ela vai estar distribuída? Nesse vão aqui embaixo, que é o vão. Então, esse 1.12 que a norma se refere aqui é 1.12 desse vão aqui. Após o cálculo da armadura longitudinal principal de uma viga, precisamos transformar a área do aço calculada em barras de aço que serão dispostas dentro da seção transversal da viga. A disposição da armadura na seção transversal deve ser tal que permita que o concreto entre pela forma e envolva todas as barras. Para isso, devemos atender os espaçamentos mínimos entre as faces da barra. Então, a gente vai ter dois espaçamentos que vão ser chamados horizontal e vertical. Vamos começar pelo horizontal, que ele fala que eu tenho que ter um espaçamento maior ou igual a 20 milímetros ou 2 centímetros, maior que o diâmetro da barra longitudinal, e 1,1 vez a dimensão máxima, características do agregado graúdo. O que ele está querendo dizer? Que tem que ser 1,1 vezes maior que a brita que você utilizou no concreto. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para entender o que ele está querendo dizer aqui. Então ele está dizendo que quando a gente vai concretar essa viga, vai estar lá a forma, né? Então você vai ter aqui um cobrimento que você precisa cobrir essa armadura para proteger ela e tal. E esse concreto que vai ser depositado aqui, que ele vai concretar toda esta parte, tem que ser adensado. Adensado é que você vai vibrar isso para evitar o maior número de vazios possível. Esses vazios que fiquem dentro dessa forma são chamados bicheira, e isso atrapalha depois na resistência da viga construída. Então vai ter que ser adensado certinho aqui para preencher todo esse espaço. É por isso que está falando lá nesse sentido aqui. Uma vez que a gente calculou isso, a gente vai calcular agora o espaçamento mínimo na direção vertical, que é o AV, que é 20 milímetros ou 2 centímetros, também maior ou igual, né? Maior ou igual ao diâmetro da barra longitudinal, e agora 0,5 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo, que é a brita. Então a gente vai chegar daí nessa questão aqui, que é onde eu tenho esse espaçamento, tá vendo? Que é o AV, e tenho esse espaçamento, que é o AH. Então não é só calcular a área de aço, a gente vai calcular a área de aço, e posterior ela vai ter uma série de orientações aí pela norma que a gente vai ter que assumir. Então vamos dar um exemplo. Para uma viga de 20 centímetros de largura, ou seja, BW,
que é essa parte aqui de cima, obteve-se no cálculo da armadura longitudinal, que é essa armadura aqui, 3 barras principais de 16 milímetros de diâmetro. Sabendo que o comprimento das armaduras é de 3,5, ou seja, essa parte aqui, daqui até aqui, são 3,5. Os estribos, que é essa partezinha vermelha aqui, só essa lateralzinha aqui, ele é de 6,3 e a brita que foi utilizada é de 2 centímetros. Aí vem a pergunta: é possível colocar 3 barras de 16 milímetros em apenas uma camada? Então o que é a camada? Essa aqui é a primeira camada, essa é a segunda, aqui eu tenho a costela, né, ou pele, e aqui eu tenho o porta-estribo. Então a gente faz a conta por essa fórmula que é dada pela NBR 6118, que fala o seguinte, que eu vou pegar o BW, que é a largura, e vou subtrair 2 vezes o comprimento, que ele já falou aqui, que é de 3,5, vou somar com 2 vezes o diâmetro transversal, ΔT, φt, perdão, que é o diâmetro do estribo. Então, quem que é o diâmetro do estribo aqui? É 6,3 mais o número de barras vezes o diâmetro da longitudinal, que é o diâmetro desta barra aqui de baixo. Fazendo a conta, então eu tenho 20 menos 2 vezes o comprimento, 3,5, mais 2 vezes 0,63, que eu tenho que transformar tudo isso em centímetro, somado por 3 barras, porque ele perguntou se é possível as 3 barras, vezes 1,6, que era 16 milímetros, que eu transformei em centímetros. Então eu encontrei uma área de aço de 3,47. Aí eu simplesmente pego esse 3,47 e jogo na fórmula aqui do espaçamento, que é essa fórmula que eu tenho aqui. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente vai chegar que 3,47 é maior que 2 centímetros, então tá ok. Ele é maior que 1,6, sim, então tá ok. Ele é maior também que 1,2 vezes 2, que é o diâmetro do agregado, vai dar 2,4. Então sim, é possível colocar 3 barras de 16 milímetros, né? É possível colocar as 3 barras, ela vai atender a norma. Bom, posterior a isso, a gente vai calcular também esse AV, mas aí vai ter uma outra normativa que vai falar que nem sempre é necessário, porque é só uma camada. Então, quando se calcula para uma camada só, a segunda camada aqui não é necessário fazer. Aí a norma brasileira, né, NBR 6118, no item 17.3.5.2, estabelece uma taxa de armadura longitudinal mínima, que é chamado RU mínimo. Então eu também, né, eu peço para vocês olharem na norma lá direitinho esse item, e aí a gente vai calcular nessa questão aqui do RU mínimo, né, que é a dimensão mínima aqui. Então daí ele vai falar o seguinte, né, que para uma armadura mínima ela tem que ter uma taxa de aço, que ela vai ser obtida através de uma outra tabela em função do FCK, que aí depois precisa ter uma aula só sobre isso para explicar direitinho, mas enfim, a tabela ela vai falar que quando a forma é retangular, os valores de RU mínimo, de acordo com o FCK, então de 20 ele vai ser 0,15, de 25 vai ser 0,15, de 30 vai ser 0,15, 35 0,64, 40 0,179, e aí ele vai continuar aqui até o FCK 65. Então vamos tentar entender essa parte, tirar um pouquinho da norma, que fica um pouco complicado, e tentar entender mais razoável, né? Uma forma mais fácil. Então, lembrando que a área de um círculo, como que se calcula a área de um círculo? É π vezes d, que é o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então vamos lá.
Quantas barras de aço de 10 mm são necessárias para cobrir uma área de aço de 2,10 centímetros? Então a gente, fazendo essa conta, a gente vai chegar à conclusão que vai dar 2,67. Aí o que a gente vai fazer? Fazendo aqui, né, a π vezes 1 ao quadrado dividido por 4, porque 1 ao quadrado, porque está em milímetro, eu passo para centímetro, vai dar 0,78, se não me falha a memória. Aí você vai dividir 2,10 por 0,7785 e você vai chegar que vai dar 2 barras e 67. Como você não vai conseguir encontrar 2 barras, 0,67, você vai precisar de 3 barras. Então isso é o cálculo que a gente faz para ter uma noção mais ou menos do que a gente está fazendo. E lembrando que isso é só um pré-dimensionamento, depois vai ter outros itens aí a ser verificado. Aqui teria um outro exemplo que eu não vou entrar em detalhe ainda, porque vai falar sobre a armação de pele, aqui, a armadura de pele, e aí a gente precisa compreender um pouquinho melhor ainda tudo isso que foi falado. Então, o objetivo desse vídeo é explicar o que tem dentro dessa viga, né? Então, a viga, sempre que você vê essa viga, lembre-se que ela é literalmente isso aqui. Você tem uma altura, uma largura, um estribo. Você vai ter uma armadura que vai ser construtiva, vai ter uma armadura que é a principal, que é o que você vai calcular. E dependendo dos cálculos que forem feitos e as necessidades que forem necessárias ser supridas, você vai precisar ou não de uma armadura de pele ou costela. Lembrar que é isso que a gente vai estar calculando também. Então aqui a gente tem, né, a viga, ela está no pilar, eu tenho um D mínimo e um D. Então D é a minha altura útil, Dzinho aqui é a dimensão de cobrimento, tem uma altura inteira da viga, e aí a gente começa a fazer os cálculos. A finalidade do vídeo foi essa, tentar explicar então esse primeiro conceito, né, aqui da viga. Então veja que o vídeo está longo e nós estamos falando apenas sobre o conceito do que é viga, tá? Lembrando que esse canal não tem o objetivo de ensinar como se faz, ele simplesmente divide conhecimentos com estudantes de engenharia civil e leigos que queiram entender um pouco da engenharia civil em si. Muito obrigado e até a próxima.